Olá, meu nome é Manuela Flaig. Eu gostaria de trazer hoje um pouquinho da minha história e da minha trajetória como pessoa, como profissional. E bem, como vocês podem escutar, eu falo com um pequeno sotaque, isso é porque eu sou natural da Alemanha. Cheguei aqui no Brasil em 2011. Eu trabalhei muitos anos aqui como professora numa escola do ensino médio. Eu sou formada como bióloga e em letras e literatura alemã. E aí, hoje em dia, eu trabalho como terapeuta. Gostaria de trazer um pouquinho, né, como que é isso, da educação para a terapia e como essas coisas têm a ver. O trabalho no ensino médio, na escola, foi uma ótima escola de vida para estudar um pouquinho essa complexidade que o ser humano traz. E chegou um ponto que eu pensei, eu gostaria de entender um pouquinho mais como funciona essa psique humana, como funcionam as relações entre esses seres humanos, com o desejo de poder apoiar um pouquinho melhor os adolescentes. E aí eu decidi fazer uma pós-graduação em metodologia e pedagogia da cooperação, metodologia para trabalhar em coletivos, trabalhar também com adultos e apoiar qualquer processo em coletivo. E isso abriu, é bem uma chavezinha na minha vida, porque lá eu encontrei o conceito da comunicação não violenta. A gente trabalhou muito conceitos que visam a integração, a aceitação, e isso despertou uma coisa dentro de mim. A partir disso, a minha trajetória fez um outro caminho. E aí eu fiz vários grupos de prática, vários workshops em comunicação não violenta e descobri essa preciosidade da escuta, de dar escuta para o outro, de investigar sem julgamento as necessidades do outro e abrir, né, um espaço de investigação, em vez do que a gente faz muitas vezes na vida, já dar conselho, julgar, avaliar, enfim, sustentar esse espaço da escuta e também eu entrei em contato com a importância da empatia para o outro, da empatia para mim mesmo, da autoempatia, da autoaceitação. Inclusive, foi lá nesses grupos de prática da comunicação não violenta que eu mesmo entrei em contato com meus desejos mais profundos, com as minhas necessidades, enfim, também com a minha missão da vida, meus dons. E eu entendi muito bem lá que é isso mesmo. Eu gostaria de ser terapeuta. Eu quero apoiar pessoas. Eu quero dar essa escuta que eu experimentei lá e quero ir um pouquinho mais profundo. E pesquisei aonde eu quero ancorar esse desejo de ser terapeuta, em que campo, que tema me mexe, né? E a primeira coisa que se abriu para mim foi o campo da sexualidade humana, né? Eu sou bióloga e foi sempre um tema que me interessou, a sexualidade como uma energia vital que mexe a gente, como um campo que cria afetos, e também que afeta as relações, que mexe na verdade todo mundo. Daí eu fiz uma formação com a Paula Fernanda em Porto Alegre, que se chama Sexualidade Consciente, um tema que eu achei também muito importante para as adolescentes, para as mulheres, para os homens também. E aí, como eu posso lidar com a minha sexualidade de uma forma mais consciente, conectando com a comunicação não violenta? Quais são realmente as minhas necessidades? Aonde também estão meus limites? Como eu posso construir esses limites? Entendendo que limites são fronteiras onde duas pessoas ou pessoas possam se encontrar. Não é uma coisa de se afastar, é uma coisa de se encontrar também nesse campo afetivo, nesse campo da sexualidade. Acho que eu me preocupei muito com
com a educação, como os adolescentes, eu vi na escola, tanto trabalhando em escolas na Alemanha, tanto aqui no Brasil, como é importante essa educação sobre a sexualidade e como isso impacta os adultos quando essa educação não é feita numa certa idade, ou é feito através de mídias, através da pornografia. Então me mexeu muito também esse papel, como eu posso aqui nesse mundo contribuir para uma educação sobre a sexualidade de uma forma melhor. Daí eu fiquei um tempo trabalhando esse tema da sexualidade, me aprofundei cada vez mais, fiz uma formação como psicólogo Joseph Kramer, um psicólogo norte-americano que ensina a sexualidade somática já desde os anos 80 e foi me aprofundando. As primeiras coisas que eu reparei nesse aprofundamento com o tema da sexualidade foi, primeiro, as pessoas têm muitas crenças limitantes nesse campo, né? Por exemplo, eu não mereço ter um relacionamento saudável, ou eu só posso viver a minha sexualidade de uma forma plena quando o meu corpo está perfeito. Enfim, essas coisas. E uma coisa ainda mais delicada, os traumas. As pessoas têm muitos traumas e mini-traumas ao redor da sua sexualidade adquirido, né, na infância, na adolescência e nessa trajetória do adulto. Eu pensei, como eu posso ter mais base para abraçar essas questões? Aí entrou primeiro a PNL, a Programação Neurolinguística, que tem um trabalho muito forte acima de crenças. Eu gosto muito nessa abordagem que ele se preocupa muito com os recursos. Quais são os recursos preciosos, poderosos que a pessoa tem ou precisa desenvolver para criar crenças mais poderosas, crenças mais positivas, né? Para mudar um pouquinho esses mindsets. E isso também abriu mais uma vez muito o mundo porque as crenças não só atuam no campo da sexualidade, atuam em todos os campos da nossa vida. Profissional, relações, família, propósito da vida, enfim, toda essa individuação, essa realização do ser. Na sexualidade somática, eu entrei por primeira vez em contato com a importância do corpo, né? Dessa importância de trabalhar os conteúdos através do corpo, através da senso-percepção. E aí lá a gente já trabalhou com os conceitos do Peter Levine, que é um psicólogo, um biólogo e psicólogo que trabalha com os traumas das pessoas de uma forma muito, muito sutil, muito delicado e com uma base bem científica. Aí eu decidi fazer a formação que se chama Experiência Somática, ou em inglês Somatic Experiencing, que tem um foco de trabalhar questões traumáticas das pessoas, né? Pode ser mini traumas como o estresse cotidiano, até traumas impactantes como um acidente, como abuso sexual, que a gente chama trauma de choque, mas também traumas emocionais, por exemplo, traumas que acontecem em relacionamentos disfuncionais, ou, enfim, rompimentos na família. Comecei a fazer essa formação maravilhosa que eu estou realmente muito, muito apaixonada, porque aí eu realmente encontrei uma ferramenta muito delicada e muito poderosa de realmente abrir caminhos de cura para pessoas que têm questões com traumas na vida. Entre todas essas formações, eu senti uma falta de ter ainda mais um conceito que consegue descrever essa psique humana como um todo, que, sei lá, uma mapa, né, onde eu posso me orientar, um conceito básico.
E como eu sempre, desde adolescente, já gostei do Carl Gustav Jung, eu pesquisei um pouquinho melhor essa psicologia analítica do Jung e reparei que ela se casa perfeitamente com os conceitos da experiência somática e do corpo, né, dessa pesquisa através do corpo. Aí eu comecei a fazer uma formação, uma pós-graduação em psicologia analítica, comunidade e clínica na Universidade Santa Úrsula. E é isso, hoje em dia é o meu fundamento de entender a psique humana. E casa muito bem também com esse olhar meu que a gente não acessa tudo pela mente cognitiva, pela consciência. Eu acredito que a gente precisa outros caminhos para se expressar, para acessar essa inconsciência que esse inconsciente, né, esse mergulho nos submerso, que no meu entendimento é muito, a gente pode comparar com aquela imagem do iceberg, né, que você sabe que o pontinho do iceberg é a nossa consciência, mas tem muito, muito, muito mais lá embaixo, submerso. Como a gente acessa isso? Tem pessoas que acessam isso melhor pelos sonhos, tem pessoas que acessam isso pela expressão criativa, pintar, desenhar, escrever poemas, dançar, que inclusive que é uma ferramenta que funciona para mim pessoalmente muito bem, a expressão pelo movimento autêntico, pela movimentar aquilo que o corpo quer movimentar, escutar o corpo, em vez, enfim, um processo que vem de baixo para cima, em vez de achar, o que eu posso fazer com o meu corpo? Não, escutar que movimentos espontâneos o corpo apresenta. Também tenho metodologias que vêm mais do teatro, né, da expressão teatral, como o psicodrama do Moreno. Todas essas ferramentas têm uma base junguiana no meu olhar, porque o Jung tem muito isso, essa expressão não verbal, essa expressão pré-verbal. E isso eu trabalho também nos atendimentos. Assim, dessa forma, né, juntando tudo que eu acabei de te contar sobre as minhas formações, isso faz que o atendimento é uma coisa muito fluido, é uma coisa que o cliente apresenta questões, tem preferências, como ele se expressa, e eu tenho uma vasta mala de ferramentas e as sessões vão de uma forma dinâmica. Eu busco os caminhos como a gente pode acessar essa mente consciente, essa mente inconsciente, e vamos trabalhar de uma forma criativa e adaptada no indivíduo que está na minha frente.